bom dia. Sinto uma insegurança, pois sou ser humano. Bom dia, Emilene. Bom dia, meninas. Vanessa, Jade. Os teus olhos estão Sobre mim. Bom dia, Mônica. Oi, minha amiga, já vou te chamar, viu? mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Deus está pedindo para você confiar nele essa manhã. Não estou só, Você não está sozinha. Na Bíblia diz que o Senhor está perto de todos os que invocam com sinceridade. Amém, Senhor. Nos abençoe essa manhã, Senhor, para transmitir as verdades que o Senhor deseja sobre esse assunto, Pai. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Já vai chamando aí as amigas, já marca 10 mulheres. que eu não tenho. Deixa eu virar aqui para vocês verem a música. Amém, Jesus. Oh, Pai, vem com Teu Espírito Santo essa manhã, Senhor, fazer parte dessa live, Senhor. O Senhor é o nosso convidado principal. Nós te damos o lugar de honra, Senhor, nessa manhã, ó Pai. Senhor, nós somos seres humanos imperfeitos, ó Pai, mas sabemos que os Teus olhos estão sobre nós, Senhor, nessa manhã. Ó Pai, nós não estamos aqui por um acaso, Jesus, nós estamos aqui por um propósito maior, ó Deus. Ó Senhor, queremos ouvir a Tua voz essa manhã, Senhor. Só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto Tua presença em mim. Eu sei que não estou só. Vai deixando Deus ministrar o seu coração com essa música. Amém, Jesus. Que possamos aprender, Senhor, a descansar nos Teus braços, Senhor. Amém, Jesus. Posso até descansar, repousar em Teus braços. Ô Senhor, que possamos aprender, Senhor, mais um dia, Pai, a descansar nos Teus braços, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Ai, amém. Eu amo colocar essa música aqui no começo, né? Porque a gente vai se colocando na presença do Senhor, vai colocando Ele no lugar de honra aqui nessa live, né? Reconhecendo que Ele é o Senhor e Criador de todas as coisas, que a nossa vida está debaixo do senhorio do Senhor. Então, quero agradecer a presença de vocês aqui. Deixa eu chamar minha convidada, que é muito especial, que é a Lu, para vocês. A paz do Senhor, Cris, bom dia. Bom dia, minha amiga. Tá boa? Tô bem, graças a Deus. E você? Tô bem também. Que bênção ter você aqui, viu, minha amiga? Amém, glória a Deus. Seja bem-vinda aqui ao nosso momento de oração. Amém. Eu quero contar aqui as nossas experiências com Deus, né? Começar compartilhando assim como o Senhor é amoroso conosco e coloca as pessoas no nosso caminho. E, meninas, a título de curiosidade, porque foi muito curioso o que aconteceu. Eu já conheço a Lu há algum tempo, mas mais aqui do Instagram, né? Foi quando a gente começou a ter mais contato, eu comecei a acompanhar o trabalho dela no Instagram, Mulher Que Nem Eu, né?
E comecei a ver as lives dela e ela também vendo as minhas. E o Senhor marcou um encontro. E um Foi. encontro muito especial. Então a gente só se conhecia daqui. Daí eu marquei essa live com ela para terça-feira, tem eu acho que uma semana mais ou menos. E daí a minha filha, Ana Liz, fez aniversário e pediu para eu convidar uma amiguinha. Daí, para minha surpresa, quando eu digitei o número no WhatsApp, a amiguinha era filha da Lu. Né? São as coincidências que o Senhor prepara para nós, né? São as providências. Eu creio que você entrou na minha vida como uma providência de Deus. Amém. E você tem sido providência na vida de muitas mulheres. Amém. Então eu quero que você sinta vontade aqui. Quero que o Senhor derrame todo o manancial de águas vivas que Ele já tem derramado na sua vida, sobre a nossa vida aqui nessa manhã. Te agradecer por esse momento, agradecer a Deus. Vou só fazer uma oração antes, tá? De te passar a palavra. E daí a gente começa aí a falar mais dessa questão da nossa vida de oração, né? Como é que ela está. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero render graças ao Senhor nessa manhã, Senhor. Pai, glórias damos a Ti, porque Senhor. As Tuas misericórdias se renovam sobre cada uma de nós. Glória a Deus. Ela não se renova só sobre a minha vida, nem só sobre a vida da Lu, Senhor. É verdade. Ela se renova todos os dias para cada um de nós. Pai, eu quero Te louvar, porque a Tua misericórdia se renovou essa manhã. Porque o Senhor nos levantou da cama com o propósito de servir ao Senhor, de levar o Teu nome, Senhor, para mulheres que estão perdidas, que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, ó Pai. Senhor, o Senhor nos levantou essa manhã para reavivar a vida de oração de muitas mulheres aqui, que às vezes não conseguem penetrar, Senhor, a Tua mente, porque não conseguem ter vida de oração. É verdade. Ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor diz que todos aqueles que Te invocam, o Senhor está perto de nós quando nós Te invocamos. E quando nós Te invocamos com sinceridade. Ó Pai, eu quero Te pedir nessa manhã, ó Pai, que o Senhor venha com a Tua paz, Senhor, com a Tua palavra, que é como uma espada, Senhor. Amém. Pai, que vai separando juntas e medulas. Amém. Pai, que vai separando aquilo que precisa, Senhor, ser visto por nós. Pai, descortina tudo aquilo que nós precisamos enxergar essa manhã, Senhor. Amém, tudo aquilo que tem nos levado a uma vida de oração que não está dentro da perfeita vontade do Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos leva a uma vida de oração de constância. Pai, nos leva a uma vida de oração, Senhor, por amor a Ti, Senhor, e não por interesse, como tantas vezes buscamos ao Senhor, vivendo num ciclo de desobediência, Senhor, vivendo num ciclo, ó Pai, de apenas pedir socorro, ó Deus. Senhor, que esse ciclo seja quebrado hoje, Senhor, porque o Senhor tem muito mais para a gente desfrutar do que os nossos próprios interesses, ó Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor tem muito mais. O Senhor diz na Tua palavra que os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos. O Senhor diz na Tua palavra que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então, Senhor, nos leva, Pai, a uma vida em que a gente não busque os nossos pensamentos, mas que busquemos os Seus pensamentos, Senhor Jesus. Pai, que todos os dias, ao abrir os olhos, ó Deus, que nós podemos, Senhor, Te procurar, Te buscar de todo o nosso coração, que nós possamos, Senhor, entender que o Senhor é o rio de vida, que faz fluir, Senhor, que faz fluir na nossa vida o Teu Espírito Santo, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, usa, Senhor, de forma sobrenatural, Senhor. Abre agora, Senhor, o sobrenatural para nós, para que nós possamos, Senhor, visualizar
tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar e que muitas vezes não recebemos porque não sabemos como pedir, Jesus. Pai, Amém. nessa manhã eu quero consagrar esse horário ao Senhor. Jesus. Pai, que até 9 horas da manhã, ou mais um pouco, se assim o Senhor desejar, Pai, que o Senhor venha ministrar ao coração dessas mulheres Em nome e de alcançá-las, Jesus. Em Senhor, nome de de uma Jesus. forma arrebatadora nessa manhã, ó Pai. De uma forma transformadora, ó Deus. Senhor, que o Senhor venha transformar mente, que o Senhor venha alcançar corações aqui nessa manhã. Corações que estão aflitos, corações que não estão confiando na Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Amém, ó Jesus. Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amiga. Olha, Pronto. eu falei com você aquele dia que, quando você mandou mensagem, né, eu não acredito, você que é a mãe da Vitória. Eu falei, eu não acredito que você que é a mãe da Annalise, porque eu falei assim, Vitória, para você ir nessa festa, a gente vai orar, porque a Vitória é nova no colégio, né? E aí eu não conheço todos os pais ainda. Aí ela falou, mãe, tem 1 ano e meio que eu não vou em festa, mãe. Eu falei, então vamos orar, Vitória, para ver se nessa você vai. Quando eu falei que era você, ela, glória a Deus, o Senhor respondeu a minha oração. Ela me falou. Amém. Ela falou, Olha, tia, eu tô orando há 1 ano para que a minha mãe seja muito amiga de uma mãe de amiga minha. E eu falei, meu Deus, que menina que sabe orar. Que menina que sabe orar certinho, né? Que bonitinho. Achei tão linda. Ela falou para mim, tia, eu tô orando há muito tempo por isso. Porque eu queria uma amiga da minha mãe. E ela, pela primeira vez, falou que deixaria eu dormir na sua casa, porque você é uma mulher de Deus. Eu achei tão lindo. E eu falei para ela, tá vendo como é que é vantajoso ser uma mulher de Deus? A gente pode confiar nas outras pessoas. isso que eu falei, Vitória, são os mesmos princípios, são os mesmos valores. E eu tenho certeza Amém. que você indo para lá, você está indo para dar, como também para receber, né? Amém, Jesus. Amém. Flávia, enquanto você orava, eu tive uma visão. Posso falar aqui? Amém. Eu via que, enquanto você estava orando, as nossas casas vinham água, enchiam de água. E algumas já enchiam mais do que o joelho, já molhava mais do que o joelho de algumas mulheres. E outras ficavam só nos pés. E aí eu via também muitas Bíblias nas casas, algumas guardadas, empoeiradas, em gavetas, sabe? Bíblias jogadas, algumas mulheres não achavam as Bíblias. E aí aquelas que a água vinha só aos pés, elas questionavam, querendo que a água subisse, porque só de ter molhado o pé já trouxe um refrigério muito gostoso. E aí elas ficavam mais, e eu ouvia, e o Espírito Santo testificava em mim assim, dobre os seus joelhos, você no secreto, para que essa água continue a subir. Né? E o que eu entendi é, nós estamos aqui como canal mesmo, como boca de Deus, para trazer, né, a presença do Senhor, para que a gente possa realmente estar ouvindo a voz de Deus e aprender uma com as outras, né? Nós estamos no processo de aprender. Eu aprendo, Amém, Jesus. eu aprendo muito com a palavra, eu aprendo na minha oração, eu aprendo também quando eu ouço alguém falando do amor de Deus e trocando experiência, né? Principalmente o testemunho, como o testemunho nos ensina. Como que o testemunho ativa a fé em nós. O testemunho é algo muito poderoso, porque sexta-feira passada eu fiz uma live aqui no canal contando um pouco do meu testemunho e foi algo incrível que aconteceu naquele dia. Muitas mulheres me chamaram. E aí meu esposo, o Espírito Santo, o texto falou com ele o seguinte, todas as vezes que nós contamos algo que nós vivemos, aquela ativação profética de quando nós estávamos vivendo, né, aquele mover sobrenatural de Deus na nossa vida, daquele milagre, de gerar tudo aquilo, é ativado todas as vezes que a gente declara, que a gente conta. Então, por isso que é muito forte um testemunho, né? E hoje o Senhor E fica à falou vontade também, viu? Para contar seu testemunho. Amém. Eu vou... Viu? Meu Se bem testemunho que tá lá, né? Tá lá É. no seu Instagram. Hoje eu vi. Tem Então, um meninas, quem pedacinho quiser lá. saber o testemunho, né? Não sei se está completo, que eu não assisti não. ainda, muito mas eu quero grande. assistir, é muito grande. Mas está lá um pouquinho do que Deus fez na vida da Lu, né, Lu?
O meu testemunho a gente vai continuar ele na sexta-feira que vem, eu e meu esposo. Ele é grande mesmo, ele é extenso. São 20 anos, assim, com experiência, vivendo muita coisa na presença do Senhor e muitos milagres, né? E hoje o Senhor me trouxe a palavra aqui que eu quero trazer para vocês, a gente colocou o tema aí, a oração gera vida, né? E a oração, algo assim, muito, muito forte que eu vejo da oração a oração, a gente não vai para a oração quando a gente sente vontade, né? Porque na maioria das vezes a gente está com vontade nenhuma de ir. Na maioria das vezes a gente pensa que a gente precisa sentir algo para estar lá, ou quando estar lá você precisa sentir. Não, nós não precisamos sentir nada. A oração é um ato de fé e é mais uma ação do que sentir, é mais uma atitude do que esperar algo de Deus, né? Muitas vezes alguém fala assim, ora para mim, ora por mim, eu acordo às 3 horas da manhã, mas não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. Eu falo assim, olha, comece, vai, porque o resto quem faz é Deus. A força vem dele, a única força que a gente precisa ter é de abrir os olhos, né? Acordar, pegar a sua Bíblia e estar ali à disposição para ele. Ele vai nos gerar essa força em nós. E aí, eu quero que vocês abram a palavra de Deus aí no livro de João. João 16, 21. João 16, 21. Fala assim. A que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas, quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Amém? Amém, Jesus. Aqui nesse versículo, o Senhor ele trouxe essa parábola para tipificar uma mulher, né? Dando à luz a um bebê fisicamente. E aqui nós também podemos pegar esse versículo e trazer para nós como uma vida de oração. Porque nós somos essa mulher geradora de vida, né? Nós geramos vida fisicamente, é algo tão sobrenatural, é tão forte. Nós geramos vidas fisicamente e nós também geramos vida espiritualmente. Então, a oração é um gerar. E muitas vezes eu percebo que muitas de nós começamos a orar e aí a gente para no meio do caminho porque acha que não está adiantando. Um bebê, ele demora 9 meses para nascer. E a oração é da mesma forma. E engraçado, porque essa live está sendo tão profética, essa live na minha vida, porque essa madrugada eu acordei para orar e eu tenho anotado uma das coisas que eu não sei se todo mundo faz, mas se você não faz, comece a fazer hoje. Pegue um caderno e anote os alvos de oração, aquilo que você quer para a sua vida. E aí eu tenho os meus aqui. E aí nessa madrugada eu peguei, o Senhor falou comigo, não, isso aí você já desfaça desse e pega um outro e escreva tudo que você quer orar. E aí eu peguei um novo, olha só, peguei um novo essa madrugada. Ó. Nossa! E escrevi, tá vendo? E aí, sabe o que o Senhor fez, Flávia? Ele te colocou aqui nesse caderno. Amém, Jesus. Você e seu ministério, sua casa. Eu sei que o Senhor, ele que levanta, né, as intercessoras, uma para orar pelas outras. E isso aqui, o que está escrito aqui, tem coisas que pode demorar um dia, pode demorar um mês, pode demorar 2 anos. Mas está ali porque veio do coração de Deus, para eu colocar ali. Né? Então, a oração não pode ser algo momentâneo, mas nós devemos ser essas geradoras de vida. E é tão interessante essa palavra aqui, porque nela mostra que existe uma dor, né? Até o bebê nascer, existe uma dor, existe uma mudança muito brusca que acontece conosco. Uma mudança no corpo, nos hormônios. Estou procurando aqui que eu perdi, onde que está. Essa mudança ocorre também no mundo espiritual. Você já viu que um monte de... Não sei se com você é assim. Muita gente me procura e fala assim, Lu, eu comecei a orar, parece que o trem piorou. Aham, exatamente. Parece que está tudo desandando
Aí tem gente que fala assim, não, tá tendo um levante contra a minha vida, o inimigo tá furioso. Aí eu falo, olha, não é um levante contra a sua vida. É o Senhor querendo ajustar as coisas. Porque tudo começa primeiro dentro de nós, né? Esse gerar vai vir dentro de nós. Aí ele gera uma cura, ele gera libertação. E isso tudo muda todo o ambiente ao nosso redor. Da mesma forma, quando a gente faz uma faxina em casa, a gente levanta o sofá, levanta a poeira e começa a tirar aquilo tudo. E é por esse motivo que muitas vezes a gente começa a orar e pensa que está tudo saindo fora do nosso controle. Na verdade, nós estamos colocando tudo agora no controle nas mãos de Deus. E aí sim ele começa a fazer de acordo com a vontade dele. Por isso que às vezes nos dá essa sensação de que, ai, está tendo um levante, o inimigo está furioso. Não, às vezes é o próprio Deus que está permitindo muita coisa. A palavra de Deus fala que aquilo que abala, né? Aquilo que está abalável dentro de nós vai ser retirado para ficar o que é inabalável. E o inabalável tem a ver com o caráter de Cristo em mim e você. Então o Senhor ele vai forjando esse caráter em nós. E aí, como nós somos geradoras de vida, nós podemos ter filhos espirituais e filhos fisicamente, né? Muitas de nós já somos mães aí, né? São muitas mães aqui, né, Flávia, no seu público. Tanto ter um bebê fisicamente como espiritualmente vai exigir de cada uma de nós. Olha só o que vai exigir de nós. Renúncias. Quanto você já renunciou, Flávia, para estar aqui hoje? Muito. Mudanças, quantas mudanças, né? Na mente e no corpo. No corpo muda. E da mesma forma, na vida de oração também, o Senhor vai trazer essa mudança na nossa mente. Está lá em Romanos 12, que fala da transformação. E nós precisamos almejar essa transformação para que a nossa mente ela esteja cativa a Cristo, né? Nós começamos, quando a gente está grávida fisicamente, a gente começa a ter um cuidado maior com o que você vai comer, não é? O que você vai comer? Você vai comer qualquer coisa quando você está grávida? Você não come qualquer coisa mais. Onde você vai, você não frequenta mais os mesmos lugares, as roupas mudam. E da mesma forma, quando você começa uma vida de oração, isso acontece conosco. Tudo muda. O seu alimento, você não consegue mais comer qualquer coisa. O Espírito Santo vai testificando em você o que você ouve, o que você assiste, quem você vai ouvir. Então, tudo isso é um gerar. E às vezes você está pedindo pela vida do seu filho algo, mas primeiro Deus está gerando em você. Aquilo que você quer nele, você ainda não tem nem em você. E isso aconteceu comigo. Quando, há 2 anos atrás, eu sempre fui igual você, Flávia, freneticamente workaholic. Inclusive, a gente já trabalhou mais ou menos juntas, né? Na época do IPOG. Eu saí de casa às 7 horas da manhã, eu chegava 11 horas da noite, 10 horas da noite. Eu não tinha tempo para ver meus filhos. E eu achava que estava tudo muito bem, porque aparentemente estava indo bem, as notas excelentes, né? Todo mundo bem alimentado, vamos dizer assim, sem muito problema em casa, o meu casamento tranquilo. E aí, de repente, há 2 anos atrás, e eu ficando cada vez mais distante da palavra de Deus. Essa visão que eu tive agora de manhã de Bíblias guardadas, era eu há 2 anos atrás. Eu não abria a minha Bíblia. O meu esposo Deus já me mostrou. Deus já me mostrou a minha vida de oração também. Uma vez uma pessoa foi orar comigo, porque eu era assim, né? Quando eu estava desesperada, chamava as amigas para orar comigo, né? E daí, numa dessas orações, Deus falou com ele, via um altar de adoração totalmente empoeirado, cheio de teia de aranhas, e era assim também a minha vida de oração, estava ali deixada de lado, né? Empoeirada pelos cuidados do mundo, né? Porque quando estamos cheios de nós mesmas, né, eu costumo falar assim, que quando nós estamos cheias de nós mesmos, nós não conseguimos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, porque é como você estava falando, né? Na sua casa, aparentemente, tudo ia bem.
Na minha Uhum. casa também estava uma vida normal, né? Uma vida É. normal de mulher bem-sucedida, né? Vamos dizer Aham. assim. Mas no mundo Exato. espiritual, o Senhor sabia o que estava sendo gerado a partir da minha distração e da sua distração, né? Nós não Exatamente. víamos, quer dizer, o Senhor, ele vê lá na frente, ele vê o futuro, né? Ele vê o que a gente está construindo e a gente não consegue enxergar isso, Não né? conseguimos. A gente fica, é a cegueira espiritual, né? Porque não tem discernimento de espírito. O discernimento de espírito, ele só vem com uma vida de intimidade com Deus. Quando você começa a se relacionar, a ouvir, a ler a palavra, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais até do que orar, mais discernimento, mais alimentado você se sente. Hoje de E, manhã, Lu, ah, só um adendo aqui, eu vi um texto que eu achei engraçado. Falava assim que um homem perguntou para uma mulher o que que ela ganhava orando muito. O que você ganha orando desse tanto? Você viu esse texto? não, E falava assim, não, eu não ganho, eu só perco. Daí ele falou, vai, só perde, aí eu perco o meu orgulho, eu ah, perco a minha altivez, eu perco. E é daí ela isso foi mesmo. falando tudo que ela perdia. E eu acho que é isso, né, que Deus quer É, mostrar pra gente, porque olha, no nosso orgulho a gente achava que estava tudo bem, né? isso, tínhamos certeza, principalmente porque os valores também, o Senhor investe os nossos valores, né? E aquilo que eu olhava e via como valor, hoje não tem valor nenhum para mim mais. O que tem valor para mim hoje é o que nós estamos construindo aqui dentro de casa. É o que a Vitória te falou, né? Isso tem valor para mim hoje. E antes eu estava muito distante disso. E aí, quando eu entrei, o Senhor falou comigo: entra para dentro da sua casa e larga tudo, larga a empresa, larga tudo. Olha, foi uma obediência radical. Eu obedeci imediatamente, porque eu ouvi aquela voz que eu já não ouvia há muito tempo, e eu tremi, eu falei: eu vou obedecer. E pela fé eu larguei tudo. E quando eu entrei, que eu achei que eu estava entrando para cuidar deles, né? Eu falei: nossa, eu vou entrar para cuidar da minha família. E aí tinha dia que eu ficava aqui em casa ansiosa, que eu ficava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sabia por onde ir, por onde começar. Parecia que a casa não era minha. Eu comecei a sentir coisas que eu nunca senti. A minha secretária trabalha aqui há 11 anos. Eu comecei parecia que eu estava na casa de alguém que não era minha. Só que é muito difícil você assumir isso para você mesmo, sabe? Foi um processo do Senhor me mostrar, olha aí você aí dentro da sua casa. Você anda como se a casa não fosse sua. Porque nem eu estava tão cega espiritualmente porque eu não percebia isso. As palavras que os meus filhos falavam não eram palavras que vinham de mim. Alguns termos, sabe? Era mais da forma que a minha secretária falava do que da forma que eu falo. E eu não enxergava nada disso. E aí eu comecei a enxergar, até que um dia, eu fazendo meu caderno de oração, o Senhor me acordou e falou comigo assim, no domingo de manhã: vai para a sala que eu quero falar. Aí eu vim para a sala, e aí o Espírito Santo testificou no meu coração: faz uma lista do que você quer que eu cure na vida do Pedro, da Vitória e da Alice, de vocês todos que não está bom. E eu fiz uma lista enorme para cada um. E fui falando da Alice, que a Alice possa se sentir amada, que ela venha a identidade de filha dela venha a ser restaurada, que o Senhor cure a paternidade nela, que o Pedro perca o medo da falta, medo da morte, medo disso, medo daquilo, que a Vitória se sinta também amada, não pelo que ela faz, mas pelo que ela é, que ela não precisa ficar fazendo para provar nada para ninguém. Fiz a listinha do meu esposo, e aí o Senhor fala para mim assim: minha filha, tudo isso que você escreveu aí é seu, essa enfermidade é sua, a doença está em você. E aquilo ali eu falei, meu Deus, e era mesmo, era tudo meu. Era tudo meu. E como que eu ia gerar algo na vida dos meus filhos, se primeiro eu estava totalmente enferma, doente e machucada e ferida. Então esse gerar, ele começa primeiro dentro de mim, de você. Nós não podemos querer que, ai, meu filho tá o dia inteiro na rede social, mas eu também fico na rede social. Ai, meu filho tá isso, tá aquilo. E muitas vezes, a gente tá mais para acusar o filho ou o marido de alguma coisa do que para orar e profetizar o contrário na vida deles, né? Então, a oração, ela gera essa cura em nós, ela gera
tudo isso em nós, só que não é de repente, né? Não é de um dia para a noite. E esse processo meu, ele foi um processo muito dolorido. Foram quase 6 meses, o Senhor me mostrando muitas coisas. O Senhor teve um dia que ele falou assim para mim: você é uma mãe egoísta. Você só olha para você. Tudo que você faz primeiro é para você. E eu, como? Eu vou nas lojas mais do que para as meninas, do que para mim. E o Senhor começou a me mostrar como e aonde. Né? E é muito difícil, dói você ouvir isso. Dói, e ao mesmo tempo que o Senhor ia falando para mim, eu ia pedindo para Ele me mostrar mais coisas. Porque uma das coisas que nós precisamos orar é: Senhor, traga a luz aonde há trevas em mim, no meu coração. O nosso coração tem lugares e pontos que ainda não está claro, que a luz ainda não chegou, que ainda precisa ter a luz, né, a claridade, a verdade. Quando a gente fala traga a luz aonde há trevas, é que haja verdade aonde é uma mentira ainda. Pode ser uma mentira que nós contamos sobre nós mesmas, pode ser uma mentira que alguém um dia contou sobre você, pode ser uma mentira que Satanás sopra no seu ouvido. Heresias, quantas coisas que nós aprendemos de forma errada desde criança, professores, quem quer que seja. E é essa luz que nós devemos clamar, porque é essa luz que vai nos curando e nos tratando. E aí a minha casa começou a mudar, como a casa de alguém que está também grávida, né? A gente começa a arrumar o quarto do bebê, você começa a decorar, então as mudanças começam a acontecer. E o Espírito Santo é tão gentil porque ele vai gerando essa mudança. Nós não precisamos ir lá forçadamente gerar. Ele vai gerando a mudança em nós, né? Ele vai gerando em cada uma de nós. E ali naquele processo que eu comecei a ver tudo aquilo, eu comecei a me sentir muito culpada. E eu acredito que isso aconteceu com você também, que eu lembro, eu assisti uma live sua e da Andréia. No dia você chorou Que eu só muito. chorava. Eu senti, eu falei, ela tá com o mesmo sentimento que eu tive, né? Daquela, de olhar para trás e falar que de sentir remorso, mas culpa. E tipo, meu Deus, como que eu fiz isso? Como eu estava cega naquele caminho e não via. E ali aquele sentimento de muita culpa, muito remorso, de muita dor, doía dentro de mim aquela culpa de tão forte que estava. Porque nesse processo todo, o Pedro, com 1 aninho, ele teve leucemia. E foi bem na gravidez, eu fiquei grávida da Vitória e a leucemia chegou na vida dele. E aí o que eu fiz para fugir, para correr daquela dor? Eu enfiei minha cara no trabalho. Eu trabalhei ainda mais do que eu já trabalhava. Trabalhei muito mais para correr daquilo. E eu quase não fiquei no hospital com ele. O Veríssimo que ficou muito. O Veríssimo morou 2 anos com ele no Araújo Jorge, porque foram 5 anos de tratamento. Às vezes que eu fui lá, eu não conseguia ficar em pé. Eu desmaiava quando via tirando sangue dele. E aí uma enfermeira falou para mim: olha, você precisa cuidar do bebê que está na sua barriga. Porque senão você vai ter 2 bebês doentes. Um que já está e o outro que está aí. E aí eu me distanciei ainda mais. Então vieram muitas culpas. A Vitória, quando nasceu, ela nasceu com um problema grave também no coração, que aí ia precisar fazer uma cirurgia. Nós oramos 1 ano. E Deus trouxe um novo coração para ela. A gente fez os exames para ir para a cirurgia. Quando levamos para o médico falou: não tem lógica. O médico falou assim para mim: você acredita em Deus? Eu falei: claro que acredito em Deus. Ele: então, sua filha está com tudo novo, o coração novo, não vai precisar fazer cirurgia, parece que trocaram tudo aqui dentro. Amém, então, a gente viveu tudo isso, né? E eu fui me distanciando disso, sabe? Me mergulhei no trabalho. E quando eu estava ali, teve um dia, Flávio, que eu peguei uma toalha, eu já contei isso aqui uma vez. Eu peguei uma toalha, eu estava sentindo tanta dor, eu não estava me aguentando. Eu falava assim: Senhor, me tira de mim mesma. Me tira de mim, tira isso de mim. Eu quero ser outra pessoa, muda o meu caráter, muda meus valores, me transforma naquilo que eu nasci para ser. E aí nesse dia eu peguei uma toalha, eu estava com tanta dor e chorando tanto, que eu mordi ela e gritei para ninguém me ouvir. Eu queria só dar um grito. E aí, nesse dia que eu gritei muito, eu chorei. Eu ouvi o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: você vai lavar os pés da sua família, de todos eles. Se prepara, hora de hoje até sábado.
para que na hora que você fizer isso, e quando você fizer, você vai pedir perdão a cada um deles. Tudo que você está carregando dentro de você, você vai pedir o perdão e você vai falar tudo. E aí eu comecei a orar, a gerar este momento. Tudo que você for fazer, faça em oração, gere antes, para você blindar tudo isso, para que você consagre ao Senhor, né? E ali foi muito lindo, porque eu tive a oportunidade, eu sentei todo mundo no sofá, o Veríssimo, a Alicia, o Pedro e a Vitória, eu coloquei em ordem. No início eles começaram a rir, porque eu amarrei o avental, igual está na palavra, amarrei o avental, vim com a bacia, esquentei a água, a Vitória e o Pedro, agora a senhora vai ser Jesus. Aí eu falei, vamos sentar e vamos orar. E comecei, e quando eu comecei, eles estavam rindo, mas depois estava todo mundo quebrantado, sabe? Porque o Espírito Santo veio e eu tive a oportunidade de pedir perdão para o meu esposo, depois pedi perdão para a Alice, para o Pedro, e eu falei muita coisa, coisas que eu nem sabia que estava dentro de mim, o Espírito Santo trouxe, porque ele vai trazendo à luz, né, aquilo que está em trevas. E ali foi lindo, porque eu pedi o perdão e eles também me pediram perdão. E no final nós oramos. A partir daquele dia, todo aquele sentimento de culpa que eu estava carregando, aquele remorso, saiu assim, sabe? Foi sobrenatural. E ali eu tive condição de começar a gerar os meus filhos. Cada um de acordo com o que Deus tem para cada um. Né? E ali começou então uma mudança muito grande na minha casa. Um mover mesmo do Senhor de mudar o que a gente come espiritualmente, o que nós vestimos espiritualmente. Então tudo muda, a casa muda. E nós mulheres, nós precisamos preparar o ambiente para esse nascimento. Porque o que você ora hoje vai ser um nascimento. Vai ser algo que vai vir à luz. Vai vir ao mundo do espiritual para a matéria. Isso acontece, vai acontecer. Então, nós precisamos organizar o quarto, as roupas, o hospital, o médico, acompanhamento. São muitos detalhes. E é por esse motivo que não é de repente, que não é do dia para a noite. E tudo isso nós devemos fazer também no mundo espiritual. Né? O mundo espiritual ele é organizado, é preciso ter uma organização, há um preparo, o gerar no mundo espiritual e não o corre-corre do dia a dia. Não aquela oração só quando a coisa acontece. Quando tem, igual você disse aí no início, quando eu estava desesperada, eu pedi oração. Né? Então, não é pedir oração quando está desesperado, é viver uma vida de oração. A oração é um estilo de vida que nós devemos ter. Eu falo muito lá nos grupos da Madrugada com Deus, que a Madrugada com Deus não é uma campanha. Eu falo demais, porque eu falo não é campanha. É um estilo de vida. Você acordar 8 horas da manhã, você já falou com Deus, você já leu a palavra. Olha o que o Senhor me mostrou quando Ele me entregou a madrugada. Foi em novembro, né, do ano passado. Eu via na beira das nossas camas, de muitas mulheres, inclusive a minha, muitas coisas. Era como se tivesse uma mesa enorme. E vários pacotes, várias caixas, papéis. E a gente tinha que pegar aquilo, Flávia, a gente saía correndo o dia inteiro com aquilo na mão. A gente pegava um, trazia, pegava outro, trazia. Chegava no final do dia, a gente estava exausta, cansada. E aí a gente olhava para a Bíblia, a gente não tinha energia física e nem mental para ler nada e nem para orar. E a maioria de nós falava assim, amanhã eu faço. E o amanhã nunca chega. E o amanhã não está chegando para muitas mulheres. Porque as nossas atividades são muitas mesmo. Hoje de manhã eu já fiz ovo, pão, já mandei o menino para a escola, já coloquei ali um pouco de roupa para lavar. Então, assim, são muitas coisas que a gente faz. Né? Qual o horário do meu dia que eu vou buscar o Senhor, que eu vou estar no secreto com Ele e que eu vou ler a palavra? E o Senhor falou para mim, vocês vão buscar pela madrugada, pelo menos, não é todos os dias que a gente faz, né? A gente faz 3 vezes na semana, para que quando vocês acordarem, vocês já estarão abastecidas e a casa também abastecida. Porque é na madrugada que eu vou orar pela vida dos meus filhos. Eu oro nos quartos deles. Eu vou no quarto, na porta, no quarto, na cama. E a gente precisa aprender o gerar no mundo espiritual. A gente só consegue gerar quando a gente entra no nível da intercessão.
que é diferente da oração. A oração é assim: Senhor, em nome de Jesus, abençoa meu filho que está na escola, guarda ele, protege ele. A gente ora o que está no nosso coração, né? Que a A gente quer. petição, né? Nós fazemos a petição daquilo que a gente quer, né? Isso, eu quero muito que o meu filho seja guardado. Senhor, abençoa meu marido, abençoa isso, guarda minha vida, que eu vou sair agora, eu vou voltar. Nós estamos orando aquilo que está no nosso coração e também está no coração de Deus, o melhor para os nossos filhos. Só que a intercessão, ela nos leva a um nível mais profundo. A intercessão, ela faz com que a gente colida com as trevas, é uma colisão com as trevas. E as trevas, quando eu falo, gente, não significa só demônio, expulsar demônio, sai capeta, não é só isso não. As trevas é tudo aquilo que nos tira da verdade. Tudo aquilo que nos distancia da verdade de Deus. Então, quando nós entramos no nível de intercessão, o Espírito Santo de Deus te revela, muitas vezes, o que está em oculto. Às vezes, um plano do adversário. Quantas vezes que eu já orei repreendendo um acidente que o Senhor mostrou que estava arquitetado no mundo espiritual contra alguém da minha casa. E ali eu tenho a oportunidade de colidir mesmo, de guerrear e repreender aquilo na vida de alguém. Então, a intercessão, ela te ensina a gerar os planos de Deus na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na sua vida, no seu ministério. E essa vida de oração, né, de estar na intercessão, você precisa de ter realmente um momento só você e o Senhor, silêncio em casa, ninguém batendo na porta, né, te chamando, mãe! Então, assim, é muito gostoso você orar e o céu te trazer coisas que você não sabe, não é? É muito bom você entrar... O Senhor quer contar os segredos dele, né, para nós. É nesse momento de intimidade, né? Porque eu me lembro, assim, só para te falar um pouco, né, da minha vida passada, né? Eu me lembro que eu fazia muito essa pergunta, assim, para que eu vou orar, sendo que Deus já sabe o que eu preciso, né? Eu acho que muitas pessoas têm isso em mente. E a resposta para isso é, quando você se conecta com Deus, você está se conectando, né, com o seu Criador. Quando você está orando para Ele, você está buscando a soberania dEle sobre a sua vida. Ele realmente, Ele sabe até o que você não sabe que você precisa, Ele sabe, né? Mas esse é o momento de você reconhecer a sabedoria de Deus, né? Que a sabedoria dEle é incomparável, né? Que a soberania, tudo aquilo que você precisa, humildemente pedindo, né? Como ajuda ao Senhor, isso gera relacionamento. E outra coisa também que eu me lembro, né? E eu estou falando isso daqui para que talvez mulheres que sintam assim também sejam despertadas essa manhã. Todas as vezes que, quando você falou aí, né? Que o inimigo quando você começa a orar, o inimigo se levanta, né? E isso me impedia de ter uma vida de oração, porque eu tinha medo. Eu tinha medo do inimigo, eu tinha medo do que ele podia fazer. Quando eu começava a orar, eu imaginava, vai acontecer um acidente com a minha filha vai acontecer isso, ou meu marido vai acontecer aquilo, e a minha vida vai ficar pior, porque quando a gente mexe com o sobrenatural, eu não sei, eu tenho medo, né? E era assim que eu me sentia. E isso me afastava dos propósitos do Senhor, e isso me afastava de viver na direção que Ele queria para mim, né? E quando você lança fora esse medo, porque na Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? A gente não precisa ter medo do mundo das trevas, porque aquele que está em nós, né, ele já derrotou Satanás, ele já está derrotado, ele está debaixo dos nossos pés. Né? O Senhor nos fala que nós podemos pisar em serpentes, em escorpiões, ele está debaixo dos nossos pés. Mas enquanto a gente não toma esse poder de autoridade no nome de Jesus, né? É como o filho pródigo, né? Que quando ele voltou para casa, o Senhor colocou um anel no dedo dele. Eu creio que aquele anel, né, era autoridade. O Senhor tem autoridade para nos dar, mas nós precisamos nos posicionar, né? Filiação, isso. Eu
E Eu muita até mulher preparei sente um. medo, muita gente sente medo. Inclusive, a da madrugada mesmo, que a gente ora às 3 da manhã, o Senhor trouxe para nós que muitas têm medo achando que era a hora do capeta. E Tem pessoas que falam que de meia-noite às 3 da manhã é o horário da bruxa, né? é, Você sabe que até em relação ao sono da criança, tem estudos que falam sobre isso, que é um horário, eles usam esse termo, horário das bruxas. Eu fiz uma entrevista com uma pediatra uma vez e ela me falou que nos estudos sobre o sono se fala isso. Então, quer dizer, eu creio que no mundo espiritual pode ser que existem horários, eu não sei, né? Você conhece mais disso do que eu, porque você faz, realmente você é. tem mais conhecimento de batalha espiritual. Quando a gente lê a palavra, as batalhas que Israel enfrentou, Jesus também orava, era na madrugada. Era horário das batalhas ganhas. Então, assim, é um horário que quem vive esse horário, quem está experienciando dele, está vendo coisas que não via. Estão É sentindo verdade. coisas que não sentiu e estão tendo experiências que não tinham. Tem algo especial. Talvez porque você está em comunhão com o Senhor, porque você está em silêncio, porque não tem ninguém ali te perturbando, e ali você consegue realmente gerar no mundo espiritual, porque a oração, esse gerar, parece ser, então você vai lá e ora uma vez e acabou. Não. Da mesma forma que nós vamos esperar 9 meses para o filho nascer, você precisa gerar aquilo até aquilo acontecer na sua vida. Só que a oração também, a gente precisa compreender assim, eu estou orando e descansando, entregando aquilo a Deus e não segurando o dia inteiro com ansiedade, com preocupação, com medo, parecendo que nunca vai dar certo, que as coisas não acontecem para mim, o meu filho isso, o meu filho aquilo. Eu falo muito assim, olha, começa a profetizar. Para de falar que seu filho está nas drogas, para de falar que seu marido é um alcoólatra, que seu marido é isso, que seu marido é aquilo. Começa a falar que ele é uma bênção, que ele é um homem de Deus, que ele é um profeta do Senhor. Eu fiz uma vez Trazer à existência aquilo que não isso, existe, né? exatamente. A gente faz muito atos proféticos lá na madrugada com Deus também. Eu falei, meninas, quem tem um marido aí que ainda não é, que você ainda não vê ele fisicamente lá, o céu já vê, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. O céu já tem tudo pronto. Você vai comprar uma Bíblia, você vai escrever o nome lá do seu esposo. Essa Bíblia pertence ao profeta Marcos. Coloca o nome dele, guarda. E todos os dias, quando você lembrar dela, você vai orar em cima dela. Meu esposo vai carregar essa Bíblia para a igreja. Meu esposo, ele vai ler isso aqui, vai sair palavras que nunca saiu para ninguém. Você vai viver isso, porque você vai gerar isso, mulher. Nós somos geradoras, nós temos essa autoridade, todos nós temos em Deus, em Cristo Jesus. E nós vamos viver essa vida de oração para gerar e não para resolver um problema. Ai, minha vida está um caos, agora eu preciso ir lá buscar o Senhor. Não, eu sou geradora. Eu vou gerar aquilo que está no plano de Deus. O que o Senhor tem para a vida espiritual do seu filho? Para o ministério dele, que já começa agora. O ministério dos nossos filhos não vai começar quando eles crescerem. Começa hoje. Hoje, eu fui fazer inscrição para os meus meninos de aula, né? De violão, teclado. Falei, vou pôr todo mundo no violão. Aí eu fui, liguei, peguei preço de tudo, tudo. Na hora que eu fui fazer, o Senhor falou assim para mim, quem falou que é todo mundo no violão? Espírito Santo. Aí eu, meu Deus. E olha, é uma coisa boa, é ótimo. É maravilhoso, é uma intenção super positiva, mas totalmente fora do que Deus tinha para eles. E aí o Senhor falou para mim, não, a Vitória vai para o violão, o Pedro vai para a bateria e a Alice vai fazer canto e teclado. Olha só, não tinha nada a ver com o que eu estava planejando para eles. Só que isso também não veio na hora, não. Porque na hora que o Espírito Santo testificou em mim, não é violão todo mundo, eu falei, pronto, e agora? Aí o Senhor falou comigo, vai me buscar que eu vou te falar. Demorou. Demorou uns 20 dias para o Senhor trazer para mim o que era, para cada um. Mas eu não parei enquanto Ele não trouxe, porque eu já sabia que tinha algo. Então, o ministério dos nossos filhos, ele começa agora. Você precisa gerar o seu filho para Deus. Ele colocou na sua mão, não foi só para ele ir para a escola e ser um médico. Foi para que ele seja o que Deus fez para ele ser. Talvez nem seja médico. E você está lá, né? Atrás dele, sofrendo, querendo algo que é seu, que está no seu coração, mas não está no coração de Deus. E a oração, quando as coisas não estão bem, não vai te fazer saber o que está no coração de Deus, nos planos de Deus para os seus filhos.
A intercessão vai. Você está de joelhos na presença do Senhor todos os dias pela vida do seu filho. Não precisa orar todos os dias, Senhor, o que que os meus filhos vão ser quando crescer? Não é isso. O Senhor, ele vai te revelando o que você vai orar por eles. A cada momento que você vai de encontro com o Senhor, tem um dia que ele vai falar com você, ora, repreendendo a ansiedade na vida dele. Olha só, Flávio, o que o Senhor fez eu orar pela Vitória, que eu fiquei perplexa, que eu nem sabia que isso existia. Eu fui orar pela Vitória e o Senhor falou para mim assim, repreende nela, espírito de Maria, vai com as outras. Eu fiquei assim, quê? Maria vai com as outras. E eu comecei a repreender isso na vida da Vitória. Eu comecei a observar ela e eu vi. E a Vitória, ela tem uma personalidade muito forte aqui dentro de casa. Ninguém convencia ela do que ela não quer, só que lá fora estava acontecendo o contrário. E eu comecei a questionar o Senhor, por que está acontecendo isso lá fora? Sabe o que o Senhor trouxe para mim? Espírito de encantamento, que já estava sobre a vida dela. Uhum. Então, se não fosse a intercessão, como que eu ia saber disso, gente? Como que eu vou saber que a minha filha, que aparentemente não tem nada de errado, assim, tá com o espírito de encantamento, levando ela a algo de Maria vai com as outras? É porque, assim, a infância, quando a gente olha os nossos filhos, né? Esse fim de semana eu fui pegar minhas fotos antigas, eu amo fotografia, eu pus um baú aqui embaixo e enchi de foto. Todo mundo que vem aqui, a gente fica vendo as fotos, é muito gostoso. E quando você olha para as fotos dos seus filhos pequenos, essa era a minha impressão. Senhor, em qual momento eu perdi o coração dele? Uhum. É preciso questionar isso. Em qual momento, Senhor, eu perdi? Como é que eu resgato, né? É. Por quê? Porque quando os nossos filhos estão pequenos, a gente não está vendo o que está sendo gerado no mundo espiritual. É isso que eu estava falando aquela hora, né? Quando eles são pequenos, eles são alegrinhos, eles são, né? Eles são carinhosos, né? E daí, quando vai chegando a fase da adolescência, é que você vai vendo aquilo que estava no coração deles, aquilo que já enraizou, de certa forma, no coração deles, né? Então, essa fase da infância, às vezes a mãe fica muito distraída, ela não consegue perceber. Ela não consegue perceber o tempo precioso e a intencionalidade que ela precisa ter a respeito desse filho. E com a vida de oração mesmo a respeito desse filho, né? Eu até, nossa, não tô nem acreditando, falta 7 minutinhos, que tá tão bom. Mas, Lu, eu até preparei, eu quero que você fala mais aí, eu preparei um material que, assim, engraçado, esse material já estava pronto, assim, há uns 10 dias. E eu estava esperando para soltar ele. Eu falei, gente, não estou sentindo que era o momento. E daí hoje, né, eu acordei com esse material na minha cabeça, que é justamente um material de intercessão pelos filhos. Para a gente não ficar naquela oração, Senhor, abençoa o meu filho, para você ter ali o que você vai orar por ele, dentro da palavra de Deus. Isso. É algo que eu li, né, naquele desafio de amar para paz. E eu falei, vou preparar um materialzinho aqui para as mães, porque excelente. Algo que eu fiz um compromisso com Deus. Era que tudo que eu aprendesse, eu ia repassar. Amém. Tudo que ele fosse colocando no meu coração para fazer efeito aqui na minha casa, eu ia repassar para outras pessoas. Eu não quero reter nada, não quero reter nada, eu quero entregar. Eu quero entregar. Então, assim, Deus tem me levado a fazer esses materiais. É só entrar no grupo do WhatsApp, viu, meninas? Eu vou deixar para entregar esse material mais no fim da tarde, para dar tempo das pessoas entrarem. Porque depois no WhatsApp, depois que entra, eu tenho que ficar jogando aquele material lá, né? Mas só para vocês saberem que vai ter esse material daqui a pouco, lá para o fim da tarde. E eu quero que você conte mais aí das suas experiências de oração, dessa geração de vida, minha amiga. E é engraçado você falar isso, porque a gente está muito viciada em orar, né? Só orar. E a gente não intercede pelos filhos, porque eu até coloquei aqui, ó, nós precisamos interceder pela vida espiritual, pelo ministério já, desde agora, pela profissão, porque a profissão dos nossos filhos não vai ser o que a gente escolhe, e às vezes nem é o que ele vai escolher. Pela faculdade que ele vai estudar, pelos colegas,
pela família, ora pelo casamento dos seus filhos. Quem é a esposa? Essa semana eu estava orando pelo marido da Alice, da Vitória e do a esposa do Pedro, né? E eu falei, Senhor, o marido da Alice, onde ele estiver agora, visita ele. Senhor, leva os anjos do Senhor agora. E fui orando, aí eu olhei para a Alice, ela chegou na sala, eu não vi que ela estava lá. Eu olhei para ela, o olho dela estava cheio de água. Aí eu falei, o que foi? Ela, mãe, é mesmo, ele existe, né? Eu falei, existe. Ele existe. Você acha que vai nascer no dia que você for conhecer ele? Ele existe, ele já está andando, ele já está em algum lugar. E ele vai ser, ele, né, juntamente com seus filhos, vai construir uma família. E essa família, ela precisa vir pela vontade do Senhor. Então, não é orar quando começar o namoro. Porque se você orar desde agora, talvez você evita uma frustração do seu filho com um namoro que não deveria ser. Né? Quantos jovens hoje, adolescentes, que estão aí com depressão por envolver com pessoas erradas que não estavam não era da parte de Deus aquilo. Então a gente precisa orar pelos amigos. Ore pelos amigos dos seus filhos. Por quem estará com eles. Existem alguns no mundo espiritual, existem alguns ataques que são muito específicos na vida das crianças, hoje mais do que nunca, né? Ideologia de gênero e tantas outras coisas. Então a gente precisa orar muito pontual, de nomes. Ah, meu filho está ansioso, Senhor, abençoa meu filho. Não, Senhor, meu filho está ansioso, está angustiado, está triste, está depressivo, anorexia. Dê nomes e vai na palavra, porque o Senhor, como o Senhor revelou para mim do espírito de encantamento e Maria vai com as outras, o Senhor, ele vai trazer o que está acontecendo na vida do seu filho. Às vezes não é nem o que você notou há um mês atrás, é algo novo, é algo diferente que ele vai trazer para você. E orar pelas emoções deles, blindando as emoções e aquilo que está em oculto. O que está em oculto, o Senhor, ele traz à luz o que está em oculto. Ele mostra coisas que os nossos filhos ainda não conseguem dar nomes e trazer. Quantas coisas que nós guardamos que a gente nem sabe. Imagina os filhos, né? Os filhos. Eu quero dar um testemunho aqui, que Deus está me incomodando. Faltam 3 minutinhos. Você tem compromisso, minha amiga? Não. Eu vou passar só uns minutinhos aqui, porque eu creio que Deus quer falar através disso também. É o que você estava falando aí, quando a gente começa a buscar, né, a Deus e pedir para Ele revelar o que está em oculto. Eu fiz uma série de oração que chamava o Desafio da Verdade. E quando eu fiz esse desafio da verdade, Deus foi trazendo as verdades dentro da minha casa. E uma delas foi algo sobrenatural. A minha sogra dormiu no quarto da minha filha mais velha e ela viu um demônio dentro do armário da minha filha. Uhum. E eu falei, Senhor, mas eu tenho vida de oração. O Senhor disse que onde a gente, né, onde a luz chega, as trevas têm que sair. Por que isso está acontecendo, né? E daí, Deus me falou, realmente, eu estou trazendo luz sobre as trevas. E é isso que está acontecendo, né? Só que eu não entendia. Para mim, ela ia sair sem que nada fosse manifesto, né? E daí, eu fiz uma oração. Eu esperei minha filha chegar da escola e eu falei, Ana Gabriela, sua avó dormiu aqui essa noite, ela viu um demônio dentro do seu guarda-roupa e nós vamos orar para que Deus traga verdade sobre essa situação. Se existe algo aqui dentro desse quarto que não louva a Deus, que ele vai levar cativo, ele vai retirar isso daqui de dentro do seu quarto. E nós começamos a orar. E eu comecei a orar e andando e comecei a falar, Senhor, mostra para Ana Gabriela, mostra no sobrenatural aquilo que nós não estamos podendo ver, manifesta, Senhor, aquilo que o Senhor deseja mostrar. Menina, antes de eu terminar a oração, ela me puxou pela mão e falou, mãe, quando você estava orando, essa camiseta balançou dentro do meu armário. Quando eu peguei a camiseta, estava escrito Game Over. Era uma camiseta, quer dizer, Game Over é o fim do jogo, né? Uhum. E quando a minha filha, eu já dei esse testemunho aqui, quando ela viveu uma opressão, ela gostava muito dessa camiseta. E eu não percebia, assim, aquilo me incomodava, aquela frase me incomodava, mas eu não conseguia enxergar no sobrenatural que aquilo ali não era de Deus, né? Uhum.
E o que que aconteceu, minha amiga? Ela falou, mãe, a camiseta balançou. E na hora que eu peguei essa camiseta, ela falou, mãe, essa daqui, na hora que você pegou essa também balançou. Na hora que eu peguei a camiseta era minha. Estava no armário dela. E estava exatamente nas costas dessa camiseta Game Over. E eu falei, Ana Gabriela, mas a camiseta tinha uma flor e nela estava escrito uma frase em inglês. E eu falei, filha, eu não estou vendo nada nessa camiseta. O que está escrito nessa? O que é essa frase? Ela falou assim, está escrito, o amor vai te curar. Menina, Nossa, que mas lindo. foi, eu arrepiei. Eu falei assim, Senhor, olha o Senhor mostrando a minha proteção. Uhum. A proteção do amor do Senhor, né? O inimigo querendo atentar contra a vida da minha filha. E o Senhor me mostrando que as minhas orações, mostrando para mim e para ela, né? Que as minhas orações estão protegendo a minha filha. Existe o ataque do maligno, né? Eu creio que foi uma experiência que Deus quis dar para nós duas, né? Porque foi nós duas que ele levantou ali. E eu quero te dizer nessa manhã que se o lugar de oração da sua casa está empoeirado, esse é o declínio de uma família, esse é um declínio de uma vida espiritual. Primeiro, Satanás vai roubar o seu tempo de oração. Então, se esse lugar está empoeirado, hoje o Senhor está te chamando. Tira a poeira desse lugar, porque eu quero fazer coisas novas na sua casa. Em nome de Jesus. Tira a poeira desse lugar, porque eu quero falar com você. Eu quero te mostrar o que está oculto. Eu quero revelar os meus pensamentos sobre a sua família. E eu creio que o Senhor, nessa manhã, nos levantou aqui em oração para que esse lugar seja desempoeirado. Para que você experimente essas coisas sobrenaturais que nós temos experimentado. E muitas vezes elas vêm com muita dor, mas elas vêm para a nossa vitória. Você não precisa ter medo. É o que a palavra fala, que nós lemos, a mulher que está dando à luz sente dores, nós vamos sentir dores. Porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria. Né? E quando tudo aquilo que você gerar em oração pela vida do seu filho, da sua casa, do seu esposo, quando tudo começa a acontecer, as coisas começam a fluir, é uma alegria que invade nosso coração, porque todo mundo começa a viver aquilo. E uma coisa assim, que o Senhor está falando muito comigo aqui agora, o inimigo das nossas almas, da nossa vida, ele não está em busca de matar você que está aí. Ele não quer me matar. Ele quer matar o propósito que Deus tem na vida dos meus filhos, na minha vida, na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Muitas vezes, quando o Senhor falou comigo, você é egoísta, não era só como uma mãe física, não, espiritual também. Porque muitas vezes nós estamos buscando a Deus e recorrendo a Ele para resolver coisas momentâneas relacionadas ao que está ao nosso redor. Que é o quê? A minha vida, a vida do meu filho e do meu marido. Mas é a vida dos seus netos. E a vida dos seus bisnetos. Porque a bênção de Deus, ela vai até 1000 gerações. Quando você dobra os seus joelhos, o que você está plantando não é só sobre a sua vida e a vida dos seus filhos. Mas também até 1000 gerações após você. E quando nós deixamos de fazer isso, porque a gente deixa o mundo espiritual ao léu, né? E vai levando a vida e vida que segue, vai. A maldição, ela vai até a 4ª geração. Então, se você está aqui hoje, Deus levantou você, Ele quer você vai ajoelhar pela sua casa. Eu falo muito, tira o olhar dos seus filhos, tira o olhar do seu esposo, olha para Deus, porque o Senhor vai curar primeiro você. Através de você, as outras coisas virão. Né? E orar, Meninas, e viver essa vida de oração é muito gostoso. Porque amém, depois que você Jesus, mergulha, depois que a água vai e sobe, né, do joelho para cima, você quer mais, muito mais. amém. Meninas, eu quero que vocês escrevam uma frase aí, ó. Vá
imediatamente buscar o seu mestre. Amém. A frase que Deus trouxe essa manhã no meu coração através do meu devocional aqui. Glória a Vá Deus. imediatamente buscar o seu mestre. Meninas, coloquem essa frase, salva agora. Tira a foto aí. Deixa eu... Sim, vou colocar lá no Telegram também, tá? Deixa eu desativar os comentários aqui de novo. Tira uma foto aí, ó, o tamanho da olheira aqui, de tanto chorar. Mas tira a foto e coloca no seu Instagram assim, vá imediatamente buscar o seu mestre. Sabe por quê? Isso é um recado para outras pessoas que estão sedentas, Amém. que estão sem saber em que fonte procurar, ou que às vezes estão procurando em fontes impuras, em fontes erradas. Quantas pessoas buscando no espiritismo respostas, né, que só o Senhor pode dar. Quantas pessoas buscando no excesso de trabalho. Quantas pessoas buscando no dinheiro. Ou até em relacionamentos, né? Aquilo que só o Senhor pode dar, aquilo que só Jesus pode preencher. Então, ó, a frase de hoje é essa. Vá imediatamente ao mestre. Buscar o seu mestre, tá? Vá Olha, imediatamente buscar o seu mestre. E Amém? nos posicionar, né? Eu lembrei também da visão que o Senhor me deu quando a gente começou a madrugada com Deus. Vou falar ela aqui porque, mesmo que você não esteja lá no grupo da madrugada, é uma visão para o mundo inteiro, para todas nós mulheres. Eu via que muitos feixes saíam do céu, feixes fininhos. E eu olhava e falava assim, meu Deus, esse feixe não vai chegar aqui embaixo. Só que ele vinha fininho. E quando ele via uma mulher de joelhos, esses feixes entravam em muitas casas no mundo inteiro. E aí ele batia, Flávia, nas nossas costas de joelho. Quando ele batia, um feixe tão fino, se tornava uma grande explosão, era puff, de luz. E essa luz entrava em todos os cômodos das nossas casas. Olha o poder que há quando nós ajoelhamos. Você talvez não vai ver nada no início, mas continue, permaneça em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Faça seu Jesus. caderninho de oração. Ai, Lu, eu não sei orar, minha boca não abre. Pega a palavra e começa a orar a palavra. Vai para Salmos. Começa, Senhor, o Senhor é meu pastor, Senhor. Nada vai me faltar. Não vai me faltar o pão de cada dia, não vai me faltar alegria, não vai me faltar paz. Começa a declarar a palavra de Deus também é uma oração. E depois o Espírito Santo de Deus te leva, né? Amém, amém. Minha amiga, muito obrigada. Obrigada por ter estourado o tempo aqui comigo. Glória a Deus. Eu sei que você tem aí suas coisas, mas olha, meninas, muito obrigada pela presença de vocês também. Vou salvar agora lá no IGTV e vão imediatamente buscar a presença do nosso mestre, porque ele é o único capaz de gerar vida, né? Vida em nós. Abundância. Aleluia. Glória a Então, Deus. beijo, minha amiga. Fica com Deus, viu? Um beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.